Boa noite, está começando o primeiro Câmara Entrevista de 2017. E através deste programa, os vereadores têm a oportunidade de falar sobre ações, ideologias e projetos desenvolvidos em prol da nossa comunidade. E o primeiro convidado de hoje, então, é o comunista Alex Necker, vereador eleito, então, para o segundo mandato. Boa noite, vereador, e seja bem-vindo, então, a essa primeira entrevista da nossa temporada. Boa noite, é sempre um prazer retornar aos estúdios da TV Câmara, para a gente poder conversar com a população, falar um pouco do nosso trabalho, sobre aquilo que a gente pensa e desenvolver ideias políticas pela cidade. Vereador, eu quero iniciar então a nossa entrevista explicando, para quem está em casa, um pouco sobre o balanço desses primeiros 100 dias de novo mandato. Olha, primeiro eu acho que é necessário para que as pessoas que nos acompanham, e aquelas que não nos acompanham, conheçam um pouquinho. Nós fomos reeleitos, o nosso segundo mandato. O processo eleitoral nos elegeu com um incremento da nossa votação. No primeiro mandato nós fomos eleitos com 915 votos, nesse segundo mandato com 1.051. Nós temos uma trajetória bastante ligada à questão cultural, questão do lazer da cidade, a educação, a saúde. Então são bandeiras que nós temos trabalhado para implementar através das ações do mandato. E nesses primeiros 100 dias, o que a gente pode dizer é que a gente reafirmou algumas situações que são do mandato passado, que a gente continua batalhando por elas, e ao mesmo tempo também implementamos coisas novas, apresentamos novos projetos, ações novas e estamos priorizando nesse segundo mandato poder interagir ainda mais com a população, das mais variadas maneiras. Eu tenho uma característica de andar bastante pela cidade, eu procuro, a partir dos contatos que a gente constrói, ir e voltar, dar retorno, continuar frequentando os espaços que a gente construiu de diálogo, estar mais presente no dia a dia da comunidade, seja no centro da cidade, seja no bairro. Então, para isso, a gente construiu um conjunto de ações e de andanças que permitem que nós façamos isso quase que diariamente. Vereador, o senhor é um dos parlamentares que tem um contato muito próximo com o público jovem e também ligado às novas tecnologias. E justamente por isso o senhor estudou uma forma de se aproximar ainda mais deste público, criando um novo site e também desenvolvendo um aplicativo. Nós já tínhamos, desde o início do primeiro mandato, uma tentativa de uma presença mais atuante nas redes sociais. Com algumas mudanças que nós fizemos no nosso gabinete, nós trouxemos trabalhar conosco um assessor de comunicação, que é o Christian, que trabalha conosco desde pelo menos uns 2 anos, eu acho, e que continua nesse segundo mandato. E a partir disso, com aquilo que nós viemos acumulando, com blog, com a comunicação através das redes sociais, nós fomos implementando medidas novas. O site, ele é um site planejado para, ao mesmo tempo que nós estamos interagindo pelo site, a gente está interagindo também com o aplicativo no celular e também com as redes sociais, então eles se complementam. E isso nos dá, pelo menos do meu ponto de vista, uma mobilidade maior do trabalho que a gente está construindo e ao mesmo tempo com a comunicação com as pessoas. Enquanto a gente está conversando aqui, vereador, então estão passando algumas imagens deste aplicativo. Explica então para quem está nos assistindo como que ele funciona. Na verdade, ele é uma ferramenta bastante nova, assim. Surgiu de uma ideia de um diálogo entre, como eu disse, com o Christian no gabinete e com um amigo nosso que hoje reside em São Paulo e trabalha com assessoria dos movimentos sociais, que é o Orliano Cunha. E surgiu a ideia de fazer algo que nos aproximasse mais e que ao mesmo tempo pudesse servir de uma ponte de ligação entre aquelas pessoas que acompanham o mandato e que querem entrar em contato conosco de uma forma mais rápida. Então, como eu disse, são mecanismos e ferramentas que se complementam. O site, as redes sociais, o Facebook, Instagram, todas as redes sociais que nós interagimos, e um aplicativo de celular, que ao mesmo tempo que ele serve para juntar essas ferramentas, ele também nos dá a possibilidade para a pessoa que baixa o nosso aplicativo no seu celular, de tomar ciência de tudo que está sendo feito no mandato e ao mesmo tempo poder se comunicar de uma forma mais rápida, nos enviando
propostas, encaminhamentos, demandas de uma forma mais ágil. E ao mesmo tempo que nós recebemos isso, nós já, na sequência, damos o retorno dos encaminhamentos que foram feitos. Aí, como tu pode ver nas imagens que estão passando, ela apresenta as notícias do mandato, tem os contatos mais tradicionais, e-mail e tudo mais. E o senhor reforça ali que a resposta vem em até 24 horas. Isso mesmo. Tem o Facebook, tem as fotos da nossa atividade, tem as matérias produzidas pelo nosso gabinete, ou aquelas que são repercutidas pela imprensa tradicional, as rádios, os jornais da nossa cidade, e tem aquilo que é a ferramenta que nós achamos mais inovadora. Eu, pessoalmente, nós fizemos uma pesquisa antes de lançar. Esse é o ícone O Fiscalizador. Esse é o Fiscalizador. Que é uma ferramenta que permite que a população possa, a partir tendo o nosso aplicativo no celular, ela possa fazer fotos, gravar vídeos, mandar mensagens direto para o gabinete de problemas que ela está visualizando lá na rua onde ela mora, onde ela reside, onde ela trabalha, que possam ser resolvidos pela administração pública. Vamos dizer, por exemplo, temos lá na rua um problema de asfalto que está com problema, uma boca de loba que está entupido, um poste de iluminação pública que não está acendendo, ou até mesmo que se a pessoa achar que tem uma ideia que possa nos apresentar para alguma ação do mandato, ela pode nos enviar ali. A resposta, como tu disse, é em até 24 horas a partir do nosso recebimento. E como que está sendo o feedback, então, do aplicativo? A população está participando? Quais são as principais sugestões ou demandas que têm chegado até o seu gabinete? Olha, nesse primeiro momento, o aplicativo, eu acho que a gente lançou há pouco mais de 30 dias, nesse primeiro momento tem sido muito mais um acompanhamento do nosso mandato através do aplicativo. Porque, como eu disse, é muito prático hoje, né? Qualquer pessoa tem um celular no bolso com acesso à internet, que baixa o aplicativo, ele recebe diariamente as nossas informações ali. Mas nós temos recebido, sim, as demandas, como eu disse, do cara que está lá no bairro, que quer saber qual é o encaminhamento, como ele faz, por exemplo, para encaminhar sua inscrição nos cursos da Universidade Popular, como ele acessa o serviço da Prefeitura da Iluminação Pública, o terreno ao lado da sua casa, que é um terreno baldio, que não tem ninguém morando, está sujo, está com mato, o que pode ser feito? A gente encaminha o pedido de providência, a notificação do proprietário para que faça a limpeza. Então, tem tido uma repercussão muito boa. Mas o mais importante é que, ao mesmo tempo que tem tido a repercussão, o número de usuários do aplicativo tem aumentado. Eu representei a casa na abertura da mostra de teatro do SESC, agora da 7ª mostra, e lá mesmo eu encontrei um rapaz que disse: Alex, eu te acompanho nas redes sociais. Eu digo: que legal, como é que tu faz? Acompanha pela página no Face, tu acompanha o nosso site? Ele diz: não, eu acompanho pelo teu aplicativo. Daí ele disse: conhece esse cara aqui? Daí ele mostrou que ele já tem o aplicativo baixado e ele interage com a gente por ali. Então é uma ferramenta que vem ganhando espaço. Acho que não porque nós fomos o primeiro aqui, pelo menos na cidade, dos que eu pesquisei aqui no estado, parece que nós somos o primeiro parlamentar a usar uma ferramenta dessas. Nos parece que o retorno está sendo muito bom, o retorno de quem está nos acompanhando está sendo muito bom, porque nós estamos disponibilizando uma ferramenta que permite que nós interagimos muito mais rápido com a pessoa. Vereador Alex, então, falando agora dos projetos de sua iniciativa e que já estão tramitando aqui na Câmara. Um deles, então, regulamenta a doação de cadáveres para instituições de ensino e pesquisa. Já existem algumas normas federais nesse sentido, mas o senhor quer regulamentar, organizar a lei no município. Na verdade, existe uma legislação federal, que é do ano de 1992, se eu não me engano, mas que já sofreu regulamentações em vários municípios do Brasil, principalmente naqueles municípios que têm grandes centros de ensino voltados especificamente para a área da saúde. Nós, até bem pouco tempo atrás, tínhamos aqui num raio de 200, 300 quilômetros para cada lado, somente uma instituição que formava profissionais especificamente na área da medicina, que era a Universidade de Passo Fundo. E mesmo essa instituição, ela enfrenta uma dificuldade muito grande de conseguir o material, os cadáveres,
para utilizar na área de ensino dos profissionais que vão se formar na saúde. Não é só médicos, não é só a área da medicina, é a área da enfermagem, é a área da fisioterapia, é diversas ramificações da área da saúde que precisam do contato com o corpo humano para formar melhores profissionais. Então essa é uma ideia que surgiu a partir do diálogo entre alguns médicos que são profissionais da área de saúde, que atuam nos hospitais, mas que também, ao mesmo tempo, são profissionais da área da educação, ou seja, atuam na Universidade de Passo Fundo, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no próprio IMED, no Instituto Meridional, aqui, que também tem cursos na área da saúde, que nos relataram essa dificuldade. Nós temos hoje vamos dizer, um complexo universitário formado por várias instituições que formam profissionais na área da saúde e que, infelizmente, talvez ainda por um desconhecimento da população e também das unidades hospitalares e do serviço em geral, IML, não tenham acesso ao cadáver, ao corpo humano, para disponibilizar para os seus alunos. O Ministério da Educação, ele prescreve que, para os cursos, especificamente para os cursos de medicina, a instituição tem que disponibilizar pelo menos um cadáver para cada grupo de 10 alunos para a área do ensino. Então, a cada 10 alunos na faculdade de medicina, a sua instituição deveria disponibilizar para ele ter contato, para ele aprender, para ele se formar um melhor profissional, um cadáver a cada 10 alunos. Isso não se consegue cumprir isso em nenhum lugar do Brasil. Então, a partir dessa dificuldade, sabedores que nós somos que já existe, inclusive um convênio existente entre o município de Passo Fundo e a Universidade de Passo Fundo para trabalhar essa questão, nós estamos propondo uma regulamentação dessa lei, que visa criar um regramento que disponibilize ao mesmo tempo a doação do corpo humano para essas instituições, numa forma de rodízio, ou seja, destinando através de sorteio e a partir do sorteio inicial a cada instituição conforme vai sendo disponibilizado o material, mas também construindo uma rede que trabalhe a opinião pública da importância de se fazer essa doação. Porque nós trabalhamos muito, eu fui diretor do Hemocentro Regional de Passo Fundo, nós trabalhávamos muito com incentivo à doação de sangue. A gente vê muito o trabalho hoje dos mais variados setores da área de saúde, em especial das unidades hospitalares, no trabalho da captação de doadores de órgãos quando ocorre uma morte cerebral, que a pessoa possa destinar esses órgãos para outras pessoas continuarem vivendo. Mas, infelizmente, nós não vemos um trabalho de convencimento da população também da doação do corpo humano ou de órgãos de familiares, de entes queridos que faleceram, para as instituições de pesquisa. Porque não é só tão e somente o corpo humano inteiro, mas é a destinação de determinados órgãos que possam ser, sim, destinados para pesquisa, para o estudo. Então nós estamos formatando um grande processo aí, nós já dialogamos com os profissionais ligados à Universidade de Passo Fundo, com o setor responsável lá, da morfologia da universidade. Nós estamos marcando, vamos reunir logo mais com a Universidade Federal da Fronteira Sul, que já nos adiantou também, que já tem um conjunto de sugestões para nos dar nesse encaminhamento, e na sequência nós estaremos falando também com o IMED e com os demais órgãos envolvidos, órgãos do município, as unidades hospitalares, para ver se a gente consegue formatar uma grande rede que possibilite isso. Vereador, o senhor também está apresentando aqui na Câmara uma legislação para que seja permitida a instalação de parklets em Passo Fundo, que são espaços para convivência e lazer da comunidade nas áreas públicas. Então explica para a gente como que surgiu essa ideia, se foi a partir dos grandes centros que já adotaram então esse modelo. Olha, na verdade a gente tem acompanhado muitas inovações que tem no mundo todo, né? O acesso à rede da internet e as informações chegam muito mais rápido. Então nós temos acompanhado a evolução dos grandes centros e também das cidades de porte médio no mundo afora e também no Brasil.
até bem pouco tempo, a cidade de Passo Fundo tinha uma dificuldade muito grande de espaços públicos que pudessem receber a população. Os feriados, os finais de semana, no dia a dia. Nós vemos vencendo isso. Foram vários investimentos na cidade que recuperaram espaços que eram degradados ou que eram subutilizados. A gente pode citar aqui o Parque da Gare, o Baiado da Vergueiro, as praças em vários bairros da nossa cidade, parquinhos infantis que foram instalados, academias ao ar livre, que entraram numa proposta de governo de ampliar e recuperar os espaços públicos para que a população saia das suas casas e comece a utilizar. Mas ao mesmo tempo nós sabemos isso é comum nas cidades grandes, que em muitos locais não existe esse espaço amplo à disposição para a comunidade, ou seja, não é possível construir uma praça com tamanho X para cada bairro na nossa cidade. Então, pensando nisso, nós buscamos uma ideia que vem sendo aplicada nas cidades maiores, centros urbanos como Passo Fundo, que enfrentam esse problema também da utilização de parte das vias públicas para a instalação dessa modalidade dos parklets, que são espaços não muito grandes, mas nem muito pequenos, que são regrados. A gente inclusive apresentou uma proposta de tamanho e tudo mais, um regramento, que serão controlados pela Secretaria de Planejamento com a legislação específica, mas que poderá ter a iniciativa tanto do privado, da iniciativa privada, como do setor público de formatar. Ocupariam talvez espaços da via pública de algumas vagas de estacionamento em determinadas regiões e seriam espaços utilizados para que a comunidade possa interagir de relações interpessoais, descer, tomar um chimarrão, conhecer o vizinho. Nós temos uma verticalização muito grande na cidade, né? A cidade de Passo Fundo ela vem crescendo, são vários prédios construídos, um grande número deles não tem um espaço, os mais antigos é verdade, não tem um espaço reservado dentro da sua área para que os moradores utilizem. Então a gente está apresentando essa proposta como uma proposta que a gente possa desafiar a população a interagir mais, aproveitar mais a cidade. É uma ideia que eu acho que poderá ser muito bem utilizada na cidade de Passo Fundo, trabalha com os vias que tenham limite de velocidade menor que 50 km horários, ou seja, com baixa velocidade e com uma trafegabilidade menor. Eu acho que é uma ideia positiva que a comunidade vai aprovar. Vereador Alex, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com Câmara Entrevista, falando mais aí sobre a possibilidade de instalação dos parklets aqui em Passo Fundo. Estamos de volta com Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Alex do PCdoB. Vereador, no bloco anterior nós estávamos iniciando então uma conversa a respeito dos projetos que estão tramitando na casa. E a gente falou então sobre a sua proposta de regulamentação dos parklets. Só que eu queria lhe questionar o seguinte: existe a possibilidade de ter conflito dessa proposta com o projeto de lei que já foi aprovado, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas? Olha, acho que o conflito, se é que vai existir como já existe com os diversos espaços públicos que tem, né? Não é a instalação de um parklet que vai influenciar se a pessoa vai consumir ou não uma bebida alcoólica ao ar livre. Eu, pessoalmente, tenho uma posição muito crítica com relação à proibição do consumo de álcool ao ar livre. Já explicitei isso em vários momentos. Eu acho que nós precisávamos avançar ainda mais no processo de educação e de repressão dos órgãos de fiscalização de segurança presentes numa fiscalização educativa. Acho que a tendência é a gente ter que aguardar um pouco essa legislação entrar realmente em vigor, ver quais vão ser as medidas tomadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, mas acredito que não é o parklet ou a praça que propicia essa situação. Me parece que o comportamento do consumo de bebida alcoólica em espaços abertos é meio que uma questão cultural, não só da população de Passo Fundo, mas meio que da população do mundo todo. Então acho que é uma legislação, não acredito muito no conflito, acho que a gente tem que pensar essa legislação e essa possibilidade das instalações do parklet muito mais
na convivência interpessoal, ou seja, entre pessoas que na sua grande maioria das vezes convivem única e exclusivamente com aquelas pessoas dentro da sua casa e não conhece mais ninguém à sua volta. A possibilidade de um espaço público de integração é importante para a gente quebrar essas distâncias. E esta, com certeza, foi e continua sendo uma das suas principais bandeiras aqui na Câmara, né? No primeiro mandato, neste novo mandato, que é trabalhar, né, pelos espaços de lazer e cultura da população. Sem dúvida. Nós, por exemplo, no final do ano passado, nós acompanhamos a captação de recursos através de emendas parlamentares, né? O parlamentar, o Assis Melo, que é deputado federal do PCdoB, já tinha indicado recursos ao município de Passo Fundo para a recuperação de espaços esportivos. Nós construímos uma relação que envolve o bairro Valinhos, envolve o bairro Manuel Corralo, envolve o bairro da Coab 2, e que são obras que estão em andamento nesse momento. Então, por exemplo, lá no Manuel Corralo foi inaugurada há poucos dias uma praça com uma quadra poliesportiva que fica no fundo da EMEI, da Escola de Educação Infantil, que lá está localizada. Isso traz um benefício para as crianças, traz um benefício para a comunidade que não tinha esse espaço. Lá no Valinhos nós estamos recuperando um campo de futebol que é tradicional daquele bairro, que é utilizado pelo futebol amador há muito tempo, um campo de futebol 11 que está sendo recuperado. E lá na Coab 2 nós estamos recuperando também um espaço esportivo que vai ser gerenciado em parceria junto com a Associação de Moradores, assim como lá no Valinhos. Então me parece que esses espaços eles recuperam um pouco daquilo que a cidade tinha no passado. Eu tenho 42 anos, mas eu cresci num bairro que era a Vila Luísa, onde os amigos eram acostumados a ter um campinho em cada esquina. Hoje isso já não é mais uma realidade. Então nós temos que zelar por esses espaços, porque esses espaços nos ajudam a socializar a comunidade que lá vive. Se nós ficamos só fechados dentro da nossa casa, só vivendo no entorno dos nossos familiares, nós conhecemos pouco da nossa comunidade. Então o espaço de esporte, de lazer, de integração é muito importante para isso. Então, além, né, de apresentar projetos de lei, de fiscalizar o que o município está fazendo com os recursos públicos, também cabe ao vereador apresentar algumas indicações, né, para ajudar o prefeito aí no seu trabalho. E uma dessas indicações que o senhor fez neste ano é a ampliação das terapias alternativas nas unidades básicas de saúde. Isso, inclusive, está sendo proposto pelo Ministério da Saúde. Algumas práticas, inclusive, já estão sendo adotadas em vários municípios. A Organização Mundial de Saúde, ela vinha fazendo um estudo já de um bom tempo sobre essas práticas alternativas, que num primeiro momento elas foram ganhando adeptos aos poucos, né? Elas já são uma realidade em várias cidades do mundo afora. E a partir dessa orientação, da validação feita pela OMS, o Ministério da Saúde no Brasil resolveu incrementar os atendimentos, os procedimentos de saúde que são oferecidos na rede básica de saúde do SUS. Nós, tomando ciência disso, solicitamos, encaminhamos uma indicação, conversamos já inclusive com o secretário Luiz Arthur, porque o município de Passo Fundo já conta com uma dessas terapias alternativas sendo ofertada na rede municipal, que é a acupuntura, lá na unidade básica de saúde do bairro Nenegrefe, que é a referência para as terapias alternativas do município. Então ela começou lá como um projeto piloto do município e que vem apresentando resultados bastante importantes. Muitas pessoas que antes procuravam tratamentos tradicionais, até mesmo processos cirúrgicos, hoje buscam outras alternativas, outros procedimentos da área de saúde para tratar problemas que têm no seu dia a dia. Então, com a ampliação disso, com essa orientação do Ministério da Saúde, nós construímos o diálogo com a Secretaria de Saúde e propusemos que isso possa ser inserido na rede de atendimento do município de Passo Fundo. Foi uma recepção muito boa a ideia, porque, como eu já disse, o município já faz já tem disponível uma prática, né? Uma terapia alternativa, e agora vai construir. Claro que isso não é de imediato, infelizmente
nem tudo que se planeja sai de um dia para o outro, mas a Secretaria de Saúde já está desenvolvendo um trabalho para buscar gradativamente inserindo essas práticas na rede municipal de saúde, para que possa atender aquela pessoa que está procurando um atendimento, um procedimento alternativo ao usual. E que é bom que a gente diga, as práticas alternativas na área de saúde, elas dão resultado sim. Isso que eu ia lhe questionar, vereador, se existe algum estudo, né, sobre a eficácia, né, dessas terapias para a população? Claro, existe, por isso que eu gosto de iniciar apresentando essa indicação, falando da Organização Mundial de Saúde. Não foi o Alex que um belo dia pensou, disse, que legal seria se nós tivesse o reiki oferecido na rede básica de saúde no município de Passo Fundo, ou que tivesse outra terapia alternativa oferecida, a yoga, por exemplo, porque elas já têm uma trajetória, já têm um acompanhamento pelos órgãos responsáveis e foram validadas e reconhecidas como práticas que dão resultado na melhoria da qualidade de vida das pessoas, resolvem aquele problema que muitas vezes a medicina tradicional nos apresenta única e exclusivamente a possibilidade de um medicamento por uso por tempo determinado ou por uso contínuo até o fim da nossa vida, ou imediatamente uma prática cirúrgica, talvez, para a resolução do problema. As práticas alternativas, elas têm mostrado que para determinados problemas elas vão, sem a intervenção cirúrgica, sem o uso do medicamento, elas vão apresentando solução. Então, quando isso é aprovado pelo Ministério da Saúde, a partir do levantamento da Organização Mundial de Saúde, é por óbvio que nós esperamos que os serviços, não só de Passo Fundo, mas da região, possam avançar e oferecer isso sim para a população. É uma alternativa que me parece bastante razoável no termo de resolução de problemas de saúde e também bastante razoável na questão de investimento financeiro para o tratamento de algumas problemáticas de saúde que possam ser solucionadas, por exemplo, sem o uso do medicamento, sem a intervenção cirúrgica, que sai muito mais barato e é mais saudável. Como o senhor já mencionou, nós temos na UBS, né, da Ninigref, a acupuntura. Eu queria que o senhor falasse, então, para a gente que outras modalidades poderiam ser adotadas, então, pelo município. A Organização Mundial de Saúde, ela apresentou, a partir desse estudo, um conjunto de 14 novas práticas alternativas. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o reiki, a yoga, a própria acupuntura, que já tem, a arte-terapia, que eu tomei ciência que o município de Marau tem já isso implementado na sua rede básica, a osteopatia, a meditação. Então, é um universo de terapias alternativas que podem sim fazer a diferença para diversas pessoas. Porque cada ser humano é um ser humano, cada corpo responde de uma forma a um determinado tratamento. É por óbvio que o medicamento, ele tem o seu período de teste e tal, e ele dá um resultado num grupo maior de pessoas. Mas tem medicamento que talvez para mim funcione e que para ti não funciona, e que talvez a terapia alternativa ela possa representar uma melhoria na tua qualidade de vida, que seja fora desse diagnóstico e desse procedimento usual. Vereador, no ano passado o senhor foi convidado então pelo prefeito Luciano Azevedo para permanecer no cargo de líder do governo. Com certeza, na sua avaliação, isso é muito positivo, né? Porque apesar de a gente ter então 18 vereadores de situação, ainda assim tem que ter um diálogo bastante interessante, porque são opiniões diferentes entre os colegas, e também trabalhar em conjunto com os 3 da oposição. Não, sem dúvida. Quando eu recebi o convite do prefeito Luciano lá no nosso primeiro ano de mandato para que passasse a exercer a liderança do governo, eu recebi essa tarefa e esse convite como um reconhecimento pela nossa atuação pública, né? Pela nossa característica pessoal no parlamento, que é uma característica de dialogar, de ouvir, de tentar conciliar, de construir, de opinar. E de lá para cá enfrentamos períodos difíceis, é verdade. Teve momentos que os projetos que vieram da administração pública não eram projetos muito fáceis, em especial aqueles que pautavam mudanças na relação com o funcionalismo municipal. Nunca é fácil discutir isso, mas a gente conseguiu levar a bom termo o processo.
E passado esse período, nós conduzimos em vários outros momentos, vários outros projetos que foram de interesse da administração, que projetos muito bons para a cidade. Eu poderia lembrar, citar um para que a comunidade tenha ideia, a nossa permuta, aquele projeto que possibilitou a permuta de uma área aqui no bairro Petrópolis, com a construção de uma escola de educação infantil lá no bairro Vila Luísa, que num primeiro momento nós recebemos um conjunto de críticas, em especial dos colegas vereadores que eram da oposição, porque não entenderam a nova modalidade que estava sendo apresentada para a cidade pela administração pública, mas nós estivemos lá há poucos dias, a escola encerrou o período de inscrição para alunos agora no último dia 31, e agora, possivelmente nos próximos dias, já terá o número de alunos matriculados e começará a funcionar, acredito que nos próximos dias de abril aí efetivamente. Então, uma prática nova, um momento diferente, que precisava de diálogo, que precisava de firmeza, que precisava de defesa, que nós, certamente não nós, o líder do governo sozinho, mas com um conjunto dos colegas conseguimos vencer, conseguimos aprovar o projeto e hoje se mostra uma realidade lá, elogiada inclusive pelos colegas que hoje ou eram vereadores de oposição na época e permanece, que é o caso do vereador Patúcio e do vereador Rufa, ou os colegas que estão na oposição hoje, como o vereador Luiz Miguel, que entrando nesse mandato, mesmo assim elogia a atuação que nós tivemos no passado. Por óbvio que agora a relação da liderança do governo é um pouco diferente, porque nós temos uma base de governo mais coesa e com um número maior de parlamentares. Mas isso não modifica aquela característica que é minha, que é de dialogar com os colegas vereadores, porque até mesmo nos projetos que vêm do governo municipal, mesmo com uma base bastante numerosa, de vez em quando nós precisamos fazer algumas alterações, algumas conversas, sugerir emendas. Eu poderia dizer, outro exemplo, a concessão do espaço da antiga estação férrea da Gare, que veio para um projeto de iniciativa do Executivo Municipal, que prevê a concessão do espaço para iniciativa privada e que eu como líder do governo, apresentei uma emenda que garante o uso daquele espaço para os projetos culturais, para os ativistas culturais da nossa cidade, independente da concessão. Nós estamos num processo de construção desse regramento, mas então vejamos, o governo mandou o projeto de concessão pública do espaço inteiro para a iniciativa privada. Eu, como líder do governo, inseri uma emenda que foi aceita pelo governo e foi aprovada pelo conjunto dos colegas para que garanta aquilo lá aquele espaço como um espaço a ser utilizado pelos artistas locais. Então, o diálogo ele é um diálogo que é de duas mãos, de ida e de volta. A gente recebe, dialoga, constrói, propõe e faz a aprovação do projeto naquilo que a gente considera que é bom para a cidade. Então, no Câmara Entrevista dessa noite, eu conversei com o vereador Alex Necker, do PCdoB. Vereador, muito obrigada, então, pela sua participação neste primeiro programa. Eu que agradeço de coração o convite, espero poder participar mais vezes e parabenizo o trabalho da nossa TV Câmara, principalmente com a remodelação do nosso estúdio aqui, que ficou muito bom. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.